Verdade. A Cibele Fávero está aqui porque a partir de agora a gente passa a conversar com o delegado responsável pelas investigações do atentado de Saudades. Sim, Fernando, a gente conversa agora com Ricardo Casagrande, que é delegado regional de Chapecó. Nós vamos atualizar a situação agora nesse momento para você, com a ajuda do delegado, em relação ao que já se sabe sobre o crime, o que falta ainda a polícia desvendar. A gente começa agora então essa conversa. Muito obrigada, delegado, por nos receber ao vivo aqui no SCC Meio Dia. Sabemos que o trabalho é intenso de investigação, que a polícia não parou desde o ocorrido. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor em relação ao depoimento do acusado desses 5 assassinatos. Já se tem alguma previsão em relação a isso? Bom dia para você. Bom dia. Bom, o jovem que cometeu esse crime, ele permanece internado, né, e não há uma previsão de alta dele. Ele já foi autuado em flagrante pelo delegado da comarca de Pinhalzinho, que conduz as investigações e o inquérito policial. Agora, o que nós estamos buscando são outros elementos para a formação de uma linha do tempo, né, e para nós entendermos o que aconteceu antes do dia do crime e também para se traçar um perfil desse jovem criminoso, né? Ele encontra-se internado em razão das autolesões que ele cometeu e assim que possível, assim que ele tiver a alta hospitalar, ele vai ser ouvido nos autos do inquérito policial. Delegado, desde que vocês começaram esses trabalhos, nesse sentido de traçar uma linha tanto do perfil quanto do que aconteceu, o que a gente já tem, o que já veio à luz? Algumas informações começam a ser compartilhadas, eu gostaria de confirmar com o senhor. Por exemplo, em relação ao momento em que o Fabiano cometeu esses crimes, seria no intervalo do trabalho dele? Isso a polícia já apurou? Sim, ele já havia deixado, ele tinha trabalhado naquele dia, ele havia deixado o trabalho, já havia estado em sua residência e após ele saiu, direcionando-se aí ao estabelecimento de ensino onde ele cometeu o crime, né? Todos os elementos agora estão sendo colhidos, as provas testemunhais, e elas vão ser confrontadas com as provas que nós estamos podendo extrair dos objetos que foram apreendidos e dos equipamentos que foram apreendidos na casa do autor desse crime. Então, tudo isso vai nos dar um norte, né, vai nos dar elementos para a finalização do inquérito policial, onde nós buscamos aí apurar os motivos que levaram esse jovem a cometer o crime. Se nós podemos dizer que existem motivos para um crime dessa natureza, mas é isso que a Polícia Civil busca nesse momento. Delegado, nessa coleta de provas na casa dele, logo depois do ocorrido, a polícia encontrou alguma anotação, algum bilhete, alguma carta, algo que remetesse ao que ele cometeu logo em seguida? Não foi localizado nada que ele tivesse deixado antecipando a ação que ele iria cometer. Como eu disse, nós buscamos e fizemos a apreensão de tudo que era de interesse para o inquérito policial, para a Polícia Civil, e a partir de agora, então, estão sendo analisados né, esses objetos, esses equipamentos que foram prontamente entregues pelos familiares desse jovem, né, e conjuntamente com isso, a tomada de depoimentos, que nos dá uma noção de como era o dia a dia desse jovem. Por quê? Porque agora se busca, o delegado que está conduzindo diretamente a investigação, ele busca a oitiva de pessoas próximas a esse jovem, né, e que nos deem aí mais elementos do que aconteceu antes do dia do crime e que nos possa aí trazer, como eu disse antes, elementos que nos tragam a motivação desse jovem para cometer um ato dessa natureza. Delegado, nós sabemos que nada vai minimizar
o que o Fabiano fez. Nem ele ter passado por bullying, nem a maneira como ele tinha um relacionamento difícil dentro de casa, se ele não socializava. Nós sabemos que nada vai minimizar a escolha dele de agir dessa maneira. Mas, a partir do crime, muitas notícias começaram a ser veiculadas em relação à ligação dele com grupos online, com jogos também de videogame, como se alguma coisa tivesse relação com a outra. A polícia identificou algum grupo que ele estivesse ligado, seja no meio online, seja de outra maneira? Isso já está na mira da polícia ou não? Nós recebemos diversas informações extraoficiais. Então, a partir dessas informações, a Polícia Civil busca oficializar o que realmente pode ser de interesse da investigação. Nós, nesse momento, não descartamos nenhuma linha de investigação. Todas as informações que estão sendo trazidas à Polícia Civil estão sendo verificadas, né? E, a partir dali, como eu disse, num conjunto de provas, isso vai ser analisado para se saber se há ou não correlação com o fato e com o dia a dia desse jovem. Ainda, então, precisamos da perícia para poder identificar o que está dentro, né, desse computador, pendrive e os demais itens apreendidos. Agora, delegado, outros detalhes do perfil dele também começam a ser divulgados, como problemas dentro de casa, alguns relatos de que ele dormia com os pais, ainda mesmo tendo 18 anos, que ele ainda estava no 9º ano. Isso chegou à polícia também como informação? Todas as informações que chegam à imprensa também têm chegado à polícia, mas como eu disse antes, nós estamos filtrando as informações porque nesse momento se gera muita fake news, né, se geram muito boatos, se transmite muita coisa extraoficial via redes sociais e tudo isso a polícia tem conhecimento. Como eu disse, essas informações são analisadas, o que nós entendemos que é de interesse é trazido oficialmente aos autos do inquérito policial por tomada de depoimento e, a partir dali, a gente vai poder verificar a veracidade dessas informações e aí, para frente, traçar o perfil desse jovem e formar, como eu disse, uma linha do tempo antes a data efetiva do cometimento do crime. Então, pai e mãe não confirmaram essas informações em depoimento? São dados que ainda estão sob sigilo, então essas informações nós não podemos revelar, tudo vai ser trazido ao final do inquérito. Todas as informações, tudo que tiver relação, seja a sites, seja a jogos, seja as informações que estão circulando extraoficialmente hoje, porque nenhuma dessas informações é dado oficial da Polícia Civil ou das forças de segurança, né? Então, tudo isso, ao final do inquérito, nós vamos poder dizer se são verdadeiros ou não e aí tornar público essas informações. É por isso que é importante a gente conversar com o senhor, conversar diretamente com a polícia para ter as informações oficiais, já que sim, né, com muita facilidade, fake news são divulgadas. Agora, delegado, em relação ao que aconteceu na creche, a dinâmica do crime, ele teria atacado primeiro a professora Kelly. Vocês já têm claramente a linha, como aconteceu tudo lá dentro? Sim, isso foi identificado, esses dados do fato em si, do dia em que aconteceu o crime, já foram trazidos ao auto de prisão em flagrante, que trouxe, então, a autoria, confirmou a autoria e a materialidade delitiva para que permitiu ao delegado autuar ele em flagrante por todos os crimes que ele cometeu, né? Agora, como eu disse, outros elementos estão sendo trazidos ao inquérito policial para se formar e se completar essa investigação que iniciou já na manhã em que o fato ocorreu. Certo. Muito obrigada, delegado, por nos trazer mais informações sobre esse caso. Nós sabemos que, dentro do possível, o delegado responde. Como ele disse, né, a investigação segue em sigilo. A polícia ainda colhendo depoimentos, muitas provas já foram colhidas e agora na expectativa da fala, né, do Fabiano para tentar fechar como tudo aconteceu e as razões, se é que elas existem. Obrigada por nos receber, delegado. Bom trabalho. Obrigado, boa tarde. Tá aí a fala do delegado, trazendo um pouco mais de informações em relação a esse crime e ao trabalho da polícia.